Saudações rubro-negras flageniais. O Flamengo venceu mais uma fora de campo. Justiça libera parte milionária da Libra. Papi dispara contra os gramados sintéticos. E Felipe Luiz prepara a base para brilhar. Tem ainda atualização sobre Pedro Jorginho e a Arrascaeta, que virou o nome até de bebê no Brasil. Fica até o fim porque tem muita notícia quente, mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. O Flamengo começou a semana com uma vitória importante, mas dessa vez nos tribunais. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu liberar 66 milhões que estavam bloqueados da Libra, aquela liga formada por clubes como Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e companhia. A desembargadora, né, Lucelena dos Passos, manteve apenas 17 milhões retidos, valor que ela entende ser a parte realmente em disputa. Ou seja, o Flamengo manteve viva a sua tese. E isso, pessoal, que é mais importante a gente dizer aqui. Estão vendendo que o Flamengo perdeu a ação contra a Libra. Não é verdade. Não é verdade isso, tá? Ou seja, o Flamengo manteve sua opinião, a sua certeza, vamos dizer assim, que a divisão, né, feita não é uma forma justa, né, dos direitos televisivos, né? Sua tese, né, vamos dizer assim, de que o rateio dos direitos de transmissão da Libra está sendo feito de forma injusta e irregular. Para quem não lembra, o clube questiona os critérios de divisão da receita e diz que a fórmula de cálculo de audiência, um dos principais fatores, né, foi alterado sem aprovação unânime dos membros, o que fere o próprio estatuto da Libra. Na prática, o Flamengo quer transparência e justiça na divisão da grana que vem da Globo, né? E o clube já avisou que vai recorrer para tentar ampliar o bloqueio para 35 milhões referente à próxima parcela. O que acontece, pessoal? A Globo ela não paga tudo de uma vez, ela paga esses valores parcelados. Então, vai haver mais uma parcela, né? E essa parcela o Flamengo pretende, né, reter 35 milhões. Né? Enquanto isso, a Libra comemorou o desbloqueio dos 66 milhões, dizendo que o Flamengo tentou asfixiar financeiramente os clubes. O que a estratégia, né? E que a estratégia não deu certo. Ou seja, pessoal, eles não querem discutir o que realmente importa. Ficam fantasiando, né? Criando teses sem pés nem cabeça, falando essas asneiras, né? Vamos dizer assim, de que o Flamengo quer asfixiar financeiramente os clubes da Libra. Mas esquecem de contar o principal. O Flamengo tentou por 2 vezes, tá? 2 vezes, de forma amigável, resolver tudo relacionado a isso, antes de acionar, né, a justiça para bloquear o dinheiro. O que aconteceu? Levou porta na cara de todos os clubes, tá? 2 vezes. Então agora não adianta vir pagar de vítima. O Flamengo fez o que qualquer clube grande e responsável faria: defender seus direitos. Conclusão: o embate continua e parece que ainda vai render muito pano para manga. Mas tenham certeza, torcedores, o Flamengo está no seu devido direito. Não caiam nessa lábiazinha de vitimismo, tá? De Palmeiras e companhia. Não façam isso, tá? Tenham certeza que o Flamengo está fazendo a coisa certa. Mas se fora de campo o Flamengo luta por justiça, dentro de campo o técnico Felipe Luiz tem outro tipo de desafio: a defesa. O zagueiro Léo Ortiz continua no departamento médico com estiramento no tornozelo e Danilo está com a seleção brasileira. Resultado:
tudo indica que o jovem João Vitor, né, a promessa na zaga do Flamengo de 18 anos, vai ganhar uma chance como titular contra o Sport neste sábado, às 18h30, na Arena Pernambuco. João Vitor é considerado uma das grandes promessas da base, tem contrato até 2029 e uma multa de 70 milhões de euros, mais de 400 milhões de reais. Ele já jogou contra o próprio Sport no primeiro turno, quando o Flamengo venceu por 3-0 no Maracanã. E enquanto o time se prepara, né, para o jogo, o DM do Flamengo começa a dar boas notícias, né? Pedro já faz atividades parciais com o grupo, se recuperando bem da fratura no braço, né? Jorginho está aqui, até essa fratura foi condicionada no jogo, né? Contra o Sport. Não, desculpa, contra o Sport, ó, ficando maluco, contra o Palmeiras, né? Jorginho está voltando a treinar no campo e pode ser liberado nos próximos dias. Já Alan e Léo Ortiz seguem em tratamento, mas o foco total é deixar todo mundo pronto para a grande final, né, pessoal? Da Libertadores, dia 29 de novembro contra o Palmeiras. E não dá para deixar passar o momento mais leve do dia, né? O craque Arrascaeta descobriu que 53 brasileiros foram registrados com o nome dele. Isso mesmo, 53 no Brasil se chamam Arrascaeta. O camisa 10 do Flamengo reagiu emocionado e disse: meu trabalho é fazer a alegria dessas pessoas. Tomara que venham muito mais Arrascaetas por aí. É lógico, Arrascaeta, a gente pretende que se cada ano aí, até mais de 100 brasileiros se tornem um Arrascaeta, né? Que assim, sendo assim, isso significa que o Flamengo continua, né, ganhando títulos com você. Isso é muito importante. E convenhamos, né? Se o Flamengo for campeão da Libertadores e brigar até o fim pelo Brasileirão, dá para imaginar que esses números vão subir muito, né? Falando em bastidores, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, deu uma entrevista forte ao Poder 360 e criticou duramente os gramados sintéticos, né? Os chamados gramados de plástico no futebol brasileiro. Segundo ele, esses campos criam desigualdade técnica, mudam o ritmo da bola e prejudicam a saúde dos jogadores. BAP disse que se o clube não tem condição de manter um gramado natural, isso aí é indireta para o Palmeiras, né? E para o Atlético Mineiro, né? Atlético Paranaense, né? E o Botafogo, né? Que esses clubes têm gramado sintético na Série A. Talvez não devesse disputar a Série A, disse o BAP. Ele lembrou que o Flamengo e o Fluminense gastam cerca de 45 milhões por ano para manter o gramado do Maracanã em perfeitas condições. O que isso faz parte, e que isso, né, faz parte do jogo. Segundo o presidente, o futebol brasileiro precisa ter regras claras e justas, sem vantagens artificiais. Pessoal, eu tenho a minha opinião aqui, pessoal que me acompanha sabe disso, eu tenho a minha opinião clara há muito tempo. Não tem como o Brasil ser considerado o país do futebol se as nossas competições ainda permitem gramados de plástico. Concordo com tudo que o BAP disse sobre isso, mas não é só isso, né, pessoal? Além de proibir o gramado de plástico, deveria existir uma regra mínima de qualidade, né, para o gramado natural. Porque o que a gente vê por aí é inacreditável. Quer um exemplo? O gramado da Fonte Nova, onde joga o Bahia, né? Não tem a menor condição de jogo. É irregular, pesado, cheio de falhas. E aí o pessoal pega as falas, né, do Jorginho e do Felipe Luiz, depois daquele jogo do Flamengo lá na Bahia, e tenta distorcer. Eles disseram que preferem jogar num gramado sintético do que nesse tipo de campo ruim. E estão certos. Mas o que eles realmente preferem, né, e isso está claro para quem não quiser distorcer os fatos e as palavras que eles disseram, e isso é óbvio, né? É o gramado natural, de verdade, como os da Europa, onde eles jogaram a maior parte da carreira. E sabe o que é pior, pessoal?
esses gramados ruins ou de plásticos não afetam só o espetáculo, afetam os jogadores também. Tanto é que você vê aqui, ó, tem 2 jogadores, assim, que eu tenho conhecimento, que não jogam em gramado sintético. Um é o Neymar, que não joga, e o outro é o De La Cruz. Por que eles não jogam? Por que, por exemplo, os jogadores, quando estão voltando de lesão ou alguma coisa assim, eles dificilmente, quando tem o jogo em seguida dessa volta deles da lesão, eles jogam em gramado sintético. Por quê? Porque a quantidade de lesões musculares e articulações aumenta absurdamente quando o campo não oferece o mínimo de segurança. É tornozelo torcido, é joelho sobrecarregado, jogador parando por semanas e ninguém fala nada. Aí depois a gente se pergunta por que o futebol brasileiro perdeu a qualidade. Como é que o jogador vai render o que pode se a bola não rola direito e o campo parece um pasto, por exemplo? Ou a bola pega mais velocidade do que se é natural, né? Quando a grama é natural, em esses gramados de plástico aí, né? Gramado duro, gramado não, né? O plástico, ele não tem a mesma absorção, né, do impacto do pé no chão. Então, assim, posso falar uma coisa? Enquanto isso, a CBF e as federações fazem vista grossa. Parece que o importante é só cumprir tabela e não entregar o futebol de verdade. E, para mim, o mais revoltante é ver dirigentes dizendo que o sintético é o futuro do futebol. Futuro? Não. Isso é retrocesso, meu querido. O futuro do futebol é tecnologia, é gramado híbrido, igual o do Corinthians e do Maracanã hoje em dia, bem cuidado, não borracha derretendo no sol e jogador saindo lesionado. Então, se o Brasil quer mesmo ser o país do futebol, tem que começar pelo básico, cuidar do palco onde o espetáculo acontece. Porque, convenhamos, futebol de alto nível se joga em campo de verdade, não em tapete de borracha, viu? Principalmente porque o Flamengo apresentou nesta semana um pacote de 10 propostas para um sistema de sustentabilidade do futebol, né? Que inclui o fim dos gramados de plástico e bloqueios, né, para clubes em recuperação judicial. Uma pauta que promete muito, muito, muito e também muita discussão entre os dirigentes. Ou seja, o Flamengo está ativo em todas as frentes, na justiça, defendendo o que acredita ser justo, nos gramados, lançando novas promessas e nos bastidores tentando melhorar as regras do futebol brasileiro. E você, torcedor rubro-negro, o que acha? O Flamengo está certo em brigar contra a Libra? E concorda com o BAP sobre o fim, né, dos gramados de plástico? Deixa aqui os seus comentários e a tua opinião. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo, Crédito GE, coluna do Fla, site 90 minutos e Mundo Bola. E não se esqueça, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!